Dr. Fernando Zueli, médico, gerente na SEB em Medicina Diagnóstica e professor, apresenta a palestra Construção da Saúde 5.0. Sou Fernando Zueli, gestor, gerente médico no Laboratório SEB em Medicina Diagnóstica. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre saúde na sociedade 5.0. Vamos lá, porque já é amanhã nos hospitais do Japão. Vamos conversar um pouquinho sobre o sonho e o pesadelo do Shinzo Abe, falar um pouquinho sobre sociedade da informação, falar sobre a possibilidade de fugir para Zion participar dessa festa de sociedade 5.0, tentar ouvir qual é o conselho do oráculo e uma provocação final para nos tornarmos construtores de catedrais. Então, sonho ou pesadelo, né? É uma sociedade que se procura construir baseada na ciência, tecnologia, inovação e com abordagem centrada no ser humano, aberta, sustentável e inclusiva, né, e orientada por experimentação. Essa sociedade, então, ela tem esse painel para a saúde, então, uma Big Data que é alimentada por dados das mais diversas formas e traz, né, uma vida mais confortável, com uma promoção de saúde mais preditiva, também intuitiva, capaz de reduzir custos médicos, e também reduzir aí os custos com cuidadores e com os prestadores de serviço no sistema de saúde. Isso tudo é importante por quê? Porque depois dessa tempestade que nós vivemos, a tempestade solar do Covid-19 em 2020, é onde a gente tem uma sociedade que se estabelece, né, muito nesse momento da informação, né, em tentar avaliar o que foi alcançado, ainda mantendo um benchmark com os principais concorrentes. A gente observa isso muito no mercado, ainda, né, uma atitude que é muito mais ainda em equivalência àquilo que está sendo feito no mercado, procura agilidade a partir do momento que identifica lacunas de mercado para poder ocupar, mas ainda mantém tecnologia, né, tem como lista de prioridades a tecnologia, a economia e a expertise nas suas respectivas áreas. Nesse contexto, né, de sociedade 4.0, será que existe algum conselho importante para a gente pensar na sociedade 5.0? Existe um conselho importante, interessante nessa cena aí do segundo filme de Matrix, que é feito pela Gloria Foster, que é o Oráculo, né, e o Keanu Reeves, que interpreta o Neo, em que existe uma discussão sobre esse mundo onde os dados e os algoritmos têm uma capacidade tão grande de interpretação e de construção desse novo mundo, em que se questiona, inclusive, o livre-arbítrio ou a capacidade de tomada de decisão. Será que a pessoa teria a capacidade de não seguir aquele caminho? E essa é a discussão que acontece nessa cena. O interessante é que a discussão ela acontece a partir de uma oferta de uma bala, de um doce, né? E a Gloria Foster é diabética e morreu logo depois desse filme por complicações do diabetes. O que mostra que o processo de saúde de doença ele não é tão simples, né, e ele precisa de uma abordagem mais estendida, né? Mas então qual que é o caminho para a gente chegar nessa saúde 5.0, uma vez que a gente tem como objetivo caminhar rumo a essa sociedade que parece muito mais promissora do que que nós temos hoje? E aí é importante dizer, né, uma frase do Paul Baltalen, do IHI, que todo sistema é perfeitamente desenhado para produzir os resultados que obtém. Então, os resultados que nós temos hoje, né, nesse ambiente 4.0, eles foram desenhados a partir da pandemia, e é necessário que a gente desenhe ou pense nesses resultados da saúde 5.0 para desenhar esses novos sistemas que estão por vir. De que maneira nós vamos poder fazer isso, né? Existem iniciativas hoje, eu vou falar sobre algumas delas, né? Uma delas é o foco justamente no real-time healthcare, que é ter um acompanhamento desse panorama de saúde de uma determinada população em tempo real. Isso já acontece, né, em alguns centros aí promovidos, não tem conflito de interesse nenhum com a GE, né, mas esse é a imagem do Tampa, né, que mais do que o hospital consegue controlar boa parte do serviço também fora do hospital, em tempo real, e ter a jornada desses pacientes monitorizados. Mas, para o indivíduo que está aí, né, de repente numa clínica, ou um conjunto de clínicas, ou no hospital no Brasil,
como é que eu posso seguir esse caminho, ou como é que eu posso caminhar para esse sentido. E é importante lembrar, né, na minha jornada de inovação e colaboração, um termo que eu ouvi certa vez e me trouxe uma reflexão muito grande, foi justamente que nesse ambiente a gente precisa ter uma filosofia ou um pensamento de construtor de catedral. Os alicerces que a gente faz hoje, eles são muito importantes para que a obra completa se apresente. Da mesma maneira que a Notre Dame permaneceu em pé, mesmo depois de um grande incêndio, sobre estruturas que foram construídas aí há centenas de anos atrás por pessoas que nunca sequer viram essa obra toda completa. E da mesma maneira, então, foi que a Uber, né, que tem como meta, né, o lançamento do carro autônomo, dele dirigido, começou, né, sobre aquilo que foi construído por outros anteriormente, né, lá desde a década de 70, né, com o Chevrolet Vega, até chegar um nível 4, onde se tem uma sofisticação muito grande aqui já dessa solução de automação. Para o sistema de saúde, né, como a gente pode construir os alicerces desse cenário 5.0? Tendo enfoque, né, nas entradas e saídas desse sistema, na qualidade e nos desfechos, para que a gente consiga construir um sistema que faça sentido para além do prontuário médico apenas. Durante séculos, né, se estabeleceu que o registro clínico, né, o dado registrado pelo médico, ele era a palavra final, muitas vezes, no tratamento, na construção de um conjunto de medidas a serem oferecidas por alguém na sua jornada de saúde. E hoje a gente tem um entendimento, né, do registro pessoal de saúde, que é algo que está além do registro médico, do registro eletrônico em saúde, mas é um registro que conta com várias outras fontes de input para dentro desse conjunto de dados. Para que a gente possa, de fato, ter uma medicina que se fala muito hoje, né, que seria a medicina 4P, e que, em alguns casos, hoje se discute, inclusive, a medicina 5P, que associa a psicocognitiva, e entra na discussão também, né, como fez o professor Bragazzi aqui, né, sobre a medicina 6P, onde a gente teria, né, a publicidade dos dados e a compartilhamento daquilo que é feito ou construído pelos indivíduos para o incremento aí na gestão de saúde populacional. Isso só vai ser possível, então, né, olhando para o tipo de dado e olhando para os recursos que vão estar sendo construídos, desde a base do indivíduo, dos seus relacionamentos, da comunidade e da sociedade. De maneira que a gente consiga permitir esse ambiente onde a inteligência artificial e a hiperautomação atue, mas que só vai ser possível se forem estruturados esses dados a partir de uma arquitetura sólida e consistente. Hoje é impossível se falar de medicina personalizada, né, dentro do universo lá do P4 Medicine ou P5 Medicine, né, sem se discutir os sistemas de decisão clínica, os sistemas de suporte para decisão clínica, os CDSS, né, que são sistemas hoje que usam a base do prontuário médico, mas, além disso, recebem inputs de várias outras maneiras, inclusive do próprio paciente para tomada de decisão, né? Isso acontece hoje já em muitas clínicas que têm tumor board, usam hoje, né, esse tipo de sistema. Então, a gente está falando de sair, né, de um registro clínico tradicional, que muitas vezes hoje foi digitalizado na pandemia, mas ir para algo que, de fato, vai ajudar a tomada de decisão em outro nível, que são os sistemas de suporte para tomada de decisão clínica. Esses sistemas, sim, vão estar simulando decisões, vão estar permitindo análise e vão estar permitindo a entrega desse cuidado num formato muito diferente do que é feito hoje, daqui para cá, muitas vezes. Existe uma iniciativa que é patrocinada pela Agência Nacional de Qualidade dos Estados Unidos. Esse protocolo que está em tela é um protocolo de dor, que é bem interessante, porque considera vários atores aqui na construção dessa base de dados e na tomada de decisão através de uma árvore de decisão que respeita uma medicina preventiva, preditiva, personalizada e participativa. Isso tudo para dizer, então, que cada um de nós tem um papel na construção dessa sociedade 5.0, enquanto nós falamos de saúde, à medida em que podemos qualificar a construção desses dados. Então, se hoje a gente
faz uma coleta de dados com mais acurácia, né, e de uma maneira mais organizada, a gente pode sim contribuir para que outros venham depois. Da mesma maneira que aconteceu com a Notre Dame, né, que foi construída inicialmente por milhares e milhares de operários e que agora, no momento de uma necessidade de uma reconstrução, pode ter aí a construção sendo apoiada por robôs. Muito obrigado. Aguardo vocês no chat para dúvidas e sugestões e para a gente esticar a conversa.